VT de abertura Educação à Distância. Diferentes formas geométricas se movem, cortadas pelas cores azul, verde, amarelo e vermelho. Se transformam na logo da Escola Técnica Estadual Professor Antônio Carlos Gomes da Costa. As cores e formas se misturam em fundo azul e vermelho. Abaixo e à direita da tela, o nome: Educação à Distância. Curso Técnico em Recursos Humanos. Liderança e motivação. Compreender a adaptação à cultura organizacional. Olá pessoal, tudo bem? É um prazer imenso estar com vocês. Professor Amaro Joaquim. Descrição. Ele está em pé, é negro, cabelo curto e preto, olhos castanhos, usa óculos, veste camisa branca com listras azul marinho, usa cordão de crachá, visto da cintura para cima. Onde vamos estudar uma disciplina considerada importantíssima dentro de um ambiente organizacional. Nós vamos estudar liderança e motivação. E nesta primeira competência, nós vamos começar falando sobre adaptação à cultura organizacional. Gostaria de começar falando com vocês que a gente pudesse, neste momento, imaginar quando um novo funcionário ele ingressa em uma organização. A organização, ela abre seus processos seletivos, recruta, seleciona, aprova o candidato e depois este mais novo candidato tem um grande desafio: adaptar-se à mais nova cultura. E como é que este processo acontece? O novo funcionário, ingressando na organização, ele vai ter que se adaptar a alguns costumes, algumas linguagens, alguns símbolos, algumas nomenclaturas, né? Vai ter que saber lidar com todas as pessoas que ingressam e que fazem parte desta organização. Chamamos este início do momento de integração. Isto mesmo, como o próprio nome já diz, integrar. Integrar as partes, as áreas, o sistema, as hierarquias, ou seja, este mais novo colaborador, ele vai passar por um período de conhecimento de toda a cultura organizacional. Só que diante de tudo isto, nós precisamos ter muito cuidado, principalmente os mais antigos. Por quê? Porque o novo colaborador, quando ele chega, ele quer se sentir apoiado, ele quer se sentir abraçado e ele vai passar por um processo de adaptação. E este momento de integração, ele é muito importante porque ele envolve o funcionário na sua totalidade. Sim, isto mesmo. Sabe por quê? Porque ele vai conhecer os valores da empresa, a missão, a visão, ou seja, é um processo de encantamento. E é muito importante para que ele realmente possa se adaptar a esta cultura. Como estamos falando agora de cultura, eu gostaria de perguntar: você sabe o que é cultura? Já ouviu falar nesta palavra? Acredito que sim. Cultura é uma palavra que vem do verbo latino colere, que significa cultivar, designando o cultivo agrícola da terra. Ora, cultivar é fazer a natureza produzir. Cultivar é extrair da natureza o mais do que ela tem. É dominar, é ultrapassar o natural, como diz o Chamon. A cultura organizacional, ela é importantíssima. E sim, sabe por quê? Porque cada organização tem a sua própria cultura. E como é agora que cada organização tem a sua cultura, que essas pessoas vão ter que se adaptar a todos os procedimentos desta cultura? Existem alguns elementos que são importantes dentro de uma cultura. E é lógico, quando entramos em uma organização, começamos a analisar todo o cenário. Nós analisamos os valores. Sim, os valores, porque os valores, eles vão influenciar no comportamento de todas as pessoas dentro da organização. Nós vamos também nos deparar com as normas, que é justamente tudo aquilo que pode ou não pode ser feito. Do outro lado, nós temos as sanções, que são as punições
ou recompensas em detrimento do comportamento do funcionário dentro da empresa. E os símbolos que trazem diversos significados, para todos que formam esta organização. Vamos falar agora sobre algo muito importante. Por exemplo, como o funcionário pode se adaptar a uma cultura, ou seja, como é que ele pode se adaptar à organização na qual ele acabou de ser inserido. Ora, ele foi contratado, entra na organização cheio de expectativas, ele entra na organização querendo realmente fazer com que as coisas aconteçam, querendo mostrar suas competências, querendo mostrar realmente que ele é uma pessoa comprometida, que ele é uma pessoa responsável e que tem foco no negócio organizacional. Vamos falar agora por que ele deve realmente entrar no processo de adaptação. Primeiro, ele deve observar a cultura. Claro, é importante que no momento que ele entre, ele possa olhar todos os procedimentos, ele possa analisar também cada comportamento, principalmente para que ele não venha a imitar comportamentos que não sejam comportamentos éticos e depois ele pode receber uma sanção, como eu já falei aqui anteriormente. Outro tópico importante, é preciso ter cuidado, pois ele está o tempo todo sendo observado. Claro que sim, da mesma forma que este funcionário, ele observa o que acontece dentro de um ambiente organizacional, todos passam também a observá-lo. E um pequeno deslize pode ser um ponto negativo. Outra coisa importante, é importante causar uma boa impressão. Falar menos, ter muito cuidado, porque a pessoa que entrou não tem o conhecimento de todas as pessoas na organização. E causar uma boa impressão é importante até mesmo para os vínculos profissionais que ele pode, com certeza, alcançar dentro da organização. Ele precisa demonstrar um comportamento positivo. Como assim? Ele precisa acreditar no negócio. Ele precisa acreditar que vai dar certo. Não somente vai dar certo o simples fato dele estar fazendo parte agora desta organização, mas que a organização, com certeza, ela vai continuar crescendo e ele vai ser um dos responsáveis porque ele está entrando com foco no negócio, com foco no desenvolvimento, com foco na meta e com foco em todos os objetivos organizacionais. É importante não fazer críticas sem fundamentos. Ele precisa primeiro conhecer a organização, conhecer a pessoa. Com o tempo, em alguns momentos, quando lhe for dada a oportunidade, ele vai trazer as suas sugestões, vai trazer as suas ideias novas. E é importante que ele seja participativo. Em que sentido? Perguntar, se envolver com as áreas, porque o novo funcionário, ele precisa ir em busca de alcançar o seu espaço. E isto é uma coisa que depende muito deste novo colaborador neste processo de desenvolvimento da cultura. Fazendo tudo isso, ele quebra paradigmas, que é importante. Com certeza, a organização vai olhar este mais novo colaborador com um olhar diferenciado. Nos veremos na próxima competência. Até breve. Som direto, Denis Ramos. Imagens, Camila Silva, William Oliver. Interpretação de Libras, Davidson da Silva. Audiodescrição, Jonara Medeiros Siqueira. Produção de vídeo, Joana Rodrigues. Direção de arte, Isabela Oliveira. Edição, Lisandra Santos, Danilo Albuquerque. Professor autor, Amaro Joaquim. Design educacional, David Souza Nascimento. Renata Marques de Otero. Terezinha Mônica Sinício Beltrão. Coordenação do curso, Carlo Pacheco. Coordenação executiva, George Bento Catunda. Coordenação geral,
Paulo Fernando de Vasconcelos Dutra. Videoaula produzida em abril de 2014. Conteúdo produzido para os cursos técnicos da Secretaria Executiva de Educação Integral e Profissional, em convênio com o Ministério da Educação, Rede ETEC Brasil.